Graça e paz, meus amados irmãos e caros ouvintes. Este é mais um Palavra Viva aqui com o pastor Josivan. Sou pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Ramos, aqui na Avenida Coronel Alves Rocha Filho, 390, na Zona Leste, capital São Paulo. O texto que eu quero compartilhar com vocês neste Palavra Viva está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 7, verso de número 24 e de número 25. Vamos ler? Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Meus amados, o apóstolo Paulo, ao olhar para a sua vida, ele diz, miserável homem que sou. E no versículo seguinte ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. Muitos de nós, inclusive eu, precisamos do auxílio de lentes, de óculos, para que a nossa visão seja auxiliada por conta da deficiência que nós temos, seja uma hipermetropia, seja um astigmatismo, seja uma miopia, e aí vai. É difícil ter um olhar correto de si mesmo. Olhar para a vida, quando você não tem a visão pura, adequada, você precisa de lentes. Olhar para a sua condição humana, a lente sempre será Jesus Cristo. De qualquer forma, nós só conseguimos enxergar quando olhamos para nós mesmos, se olharmos através da lente de Jesus. Paulo está fazendo um comparativo aqui que, segundo a mente, ele é escravo de Deus. Ou seja, teologicamente ele pensava num Deus criador, soberano, Senhor, mas o seu corpo tinha tendências carnais que o levava a contradizer o seu pensamento teológico, a sua crença teológica, a sua capacidade de compreender esse Deus que é transcendente, esse Deus que é imanente, um Deus que o chamou no encontro pessoal, ali no caminho de Damasco, ele que era zeloso pela lei, perseguia a igreja, passa agora a ser escravo de Cristo. Então, ao olhar para a sua condição, ele tem um olhar sincero. Miserável homem que sou. Porque dentro de nós há uma guerra entre carne e espírito. O espírito cogita das coisas celestiais. Quando nós cremos em Jesus, nós somos escravos da lei de Deus. Procuramos obedecer a sua palavra. Procuramos fugir do pecado, nos achegar a Deus, nos humilhar na presença do Senhor, porque é Ele que nos exalta, chorar, porque é Ele que nos consola. Enfim, o pensamento de Paulo, a compreensão teológica de Paulo, a conversão de Paulo fazia dele escravo de Cristo. A ponto dele dizer em Gálatas 2:20, já estou crucificado, ou seja, já estou morto. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé daquele que me amou e se entregou por mim. Então, portanto, segundo a lei, ele era escravo de Deus. Segundo a ordem da sua palavra, ele obedecia. Mas e a carne, que muitas vezes trazia esse conflito? Porque o bem que ele queria fazer, muitas vezes não fazia. E o mal que ele não queria fazer, acabava fazendo. Isso acontece conosco. Nós sabemos o que é errado, nós sabemos que o pecado não agrada a Deus, e nós cedemos às tentações, nós cedemos a convites outros que tão somente trazem prazer egoísta. Uma traição, um suborno, um pensamento de morte, enfim, eu não quero aqui colocar uma lista para você, mas eu quero deixar claro para que você possa entender o que o apóstolo Paulo está falando. Miserável homem que sou. Para enxergar a nossa volta, alguns precisam de lente, de óculos. Outros não. Mas quando precisamos olhar para a nossa condição, eu quero dizer para você que a lente da palavra de Deus, a lente da cruz de Cristo, a lente do Senhor Jesus, ela é a única que nos permite enxergar. E o apóstolo Paulo, olhando para a sua condição,
dessa guerra entre carne e espírito, ele diz: miserável homem que sou. Graças a Deus por Jesus Cristo. É o que ele fala. Por meio de Cristo, nós somos libertos. Por meio de Cristo, a nossa condição miserável que nos leva à escravidão do pecado, nos dá liberdade. A Bíblia diz claramente: se você verdadeiramente conhecer a Cristo e receber a Cristo, conhecereis a verdade. Cristo disse que era a verdade. E a verdade vos libertará. Será que eu e você temos um olhar sincero de quem somos? Segundo a lente de Cristo, segundo a lente da palavra de Deus? Pense nisto. O apóstolo Paulo olhou para a sua condição e falou: sou miserável. Mas graças a Deus por meio de Cristo. Se eu e você entendemos que na nossa miséria Cristo nos resgatou, amém. Se você ainda não tem essa convicção, entregue sua vida a Jesus. Não pense que você é bom. Não pense que você merece alguma coisa. Bom é Deus, que enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Bom é o Senhor, que encontrou valor em cada um de nós e não quer que nenhum se perca. Portanto, louve a Deus com a sua vida. Que Ele seja o teu Deus. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado porque é por meio dela que enxergamos a nossa miséria, é que enxergamos, ó Deus, que não temos condições de nos chegarmos a Ti. Mas graças a Deus por meio de Jesus, graças ao Senhor, porque com amor eterno o Senhor nos livra da escravidão do pecado, da condição miserável de não ter nem liberdade de nos achegarmos a Ti. Mas em Cristo nós temos essa liberdade, ó Deus, de buscarmos o Teu trono de graça, conscientes que no Senhor nós somos mais que vencedores. No Senhor o perdão foi otorgado às nossas vidas. E muito obrigado. Quero te pedir nesta hora, ó Deus, por cada um que está ouvindo esta palavra, derrama fé salvadora, Deus. Abre os olhos da fé, abre os olhos espirituais, ó Deus, para que possam enxergar a sua miséria, mas contudo, ó Deus, enxergar a tua bondade, a tua graça e teu amor, que é extraordinário e foi demonstrado ali na cruz do Calvário por nós. Visita, eu te peço, os enfermos, os enlutados, aqueles que estão à margem da sociedade, sustenta o lar da viúva e do órfão, e te pedimos, ó Deus, estende a tua mão de poder sobre cada lar, sobre cada família, hoje e sempre. Amém. Meus amados, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, e que o Senhor levante sobre vocês o rosto e lhes conceda sempre a sua bondosa paz. Nunca se esqueça, Jesus te ama. Eu te peço, compartilhe, curta e faça a sua inscrição, se você ainda não for inscrito neste canal. Deus abençoe.